Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, sou o pastor Anderson, gente passando aqui para deixar esta palavra de louvor e gratidão a Deus por mais essa oportunidade que nós estamos para levar até você, até a sua família, onde você se encontra nesse mês de junho, que é o mês dos namorados. O nosso canal não vai ficar sem essa programação que é muito importante para todos. E hoje nós estamos aqui com convidados super especiais. Claro que, acima de tudo, o nosso Deus maravilhoso. E também quero apresentar aqui a minha esposa amada e querida, e a gente vai se apresentar num estilo bem romântico. Eu sou o Anderson da Gisele. E eu sou a Gisele do Anderson. E juntos estamos unidos para um propósito. É isso aí. Como esse mês é o mês de junho, o mês dos namorados, e nós estamos convidando casais para falar do momento de namoro, o momento de noivado e o momento do casamento. Antes de nós apresentarmos aqui, as pessoas estão com a gente, quero falar para você poder compartilhar, escrever no canal, enviar para alguém que você ama, enviar para um casal de namorados, enviar aí para o noivo, para a família. Compartilhe com seus amigos, que eu tenho certeza que vai ser para o crescimento espiritual e para a edificação do casal. Quero começar, meu amigo Henrique. Paz do Senhor Jesus, meu amigo. Paz do Senhor, pastor. Prazer estar aqui com vocês, gravando mais um podcast da série. E está aqui com a minha esposa. Meu nome é Henrique Celentino, né? E aqui a minha esposa vai se apresentar também. Olá, tudo bom com vocês? Eu sou a Caroline Viana, esposa do Henrique. E aí juntos estamos nessa caminhada aí, um pouquinho mais de 13 anos. Muito bom, e graças a Deus tá aí esse casal bonito, já tem um filho lindo que é o Miguel, e é uma bênção de Deus. E nós vamos hoje conhecer a história de vocês, como que começou, como foi o período de namoro, o período de noivado, para chegar até aqui. Hoje o Henrique é o líder de jovens aqui da UMA de Flor Lagoinha, ao lado aí da sua esposa, a irmã Carol, e são uma bênção de Deus, já estão aí há 9 anos na frente desse trabalho maravilhoso. E eu sei que os jovens aí já também vai compartilhando, vai se inscrevendo no canal, porque é muito importante. Henrique, conta pra gente aí já do início, como que vocês se conheceram, sabendo que você sempre morou aqui na Lagoinha. A Carol, quando a gente conheceu ela, ela morava na Barra da Lagoa, mas conta pra gente aí como é que foi hoje vocês estarem aí unidos para um propósito, né? É o propósito do sim, até que a morte os separe. Conta pra gente aí. É isso, pastor. A gente se conheceu através de um casal de amigos nosso, né? E a Carol veio da Barra para Lagoinha quando tinha um evento que era o Pé na Trilha, bem antigamente, acho que uns 13 anos por aí, 13 para 14 anos. Pé na trilha. E teve na Lagoinha, ela veio da Barra para cá, e ali ela Os jovens escolheu... vieram cooperar ou veio só ela? Não, o pessoal do campo vinha todos, Vinha né? todos. O pessoal do campo de Floripa, a gente saía daqui da Lagoinha, ia lá pro Campeche, ia pro sul da ilha, andava a ilha toda, né? E aí ela veio espiar a terra, veio na Lagoinha e achou coisa boa, graças a Deus. Olha. Então já faz mais ou menos uns 12, 13 anos que isso aconteceu. A questão do Pé na Trilha faz de 13 anos para mais, né? Mas o relacionamento desde o início ali em torno de 13 anos. 13 anos. Isso. E Carol, você veio para realmente participar das atividades Pé na Trilha? Isso. Ou, né? Não tinha uma Ou intenção. Não, algum cupido já tinha te dado alguma dica ou você veio mesmo para adorar, veio veio para para participar participar do evento? do evento, né? Uhum. Era um evento que acontecia toda sexta, né? Então a gente já estava acostumada, né? Euforia de sair, vamos junto, encontrar os amigos em si e adorar a Deus, né? Era um evento também que acontecia depois das 10 da noite, era bem jovem mesmo para conseguir realmente captar bastante os jovens depois do horário de escola, tudo. Aham. Então a gente veio mesmo na empolgação De cultuar a Deus, participar somar. do culto, isso. E Deus E foi num desses que conheceu. eu até conto assim que foi um momento que eu falei assim,
eu vou pra lá, vou adorar a Deus, e de repente, numa dinâmica desse evento, que chamaram, o Henrique se ofereceu pra ir na frente pra fazer essa dinâmica, daí eu olhei assim, olha lá. E aí foi Olha, que tá surgiu, mas não vendo? foi aí que a gente se conheceu, ali foi que eu Mas vi o foi Henrique. um olhar já diferenciado. Foi um olhar que eu olhei assim, olha, mais ou menos o que a gente tem orado e pedido. Olha aí, tá vendo? Às Aparência, vezes né, acho por enquanto, pelo menos. o jovem que se apresentou, colocou à disposição, ali na plateia, Deus já estava trabalhando, né? Digamos assim, né? De forma, claro, bem sutil, mas Deus estava trabalhando, né? Porque o Felipe, ó, o Henrique sempre foi voluntário, prestativo, sempre se colocou à disposição e não seria diferente, né? Sim. Isso, a gente aqui na Lagoinha, como o Pé na Trilha, na verdade, né? Era aqui na Lagoinha, então era obrigação nossa participar, né? E eu sempre fui muito didático, eu sempre fui muito de estar envolvido com o pessoal mesmo, né? A gente conhece bastante a ilha, bastante igreja. E no momento da dinâmica, eu disse, sou daqui, a gente tocava na banda, tinha a banda da igreja que tocava nos Pé na Trilha, na ilha toda. E aí disse, não, vão ali participar. E eu lembro que era para dar carteira de identidade, para mostrar a identidade. Aí eu tava com a carteira no bolso, não, pega aqui a identidade, Um dos mostra aqui. poucos. Um né? dos poucos, porque aí perguntou quem tem a carteira de identidade. Foi ele, mais uns 5 que levantaram, e foram os que foram, realmente. O meu pai que diz, né? Leva o documento para não morrer como indigente. Então já deixa pronto. Eu sempre andava com a carteira O no bolso. pessoal antigo sempre preparado. falava, os pais também. Sempre pronto, né? Carteira no bolso, dinheiro. Meu pai um pouco, falava mas- assim, homem sem CPF, né? Homem? Exato. E aí foi no momento que ela viu, espiou a terra, né? E daí, depois de um tempo, um amigo meu aqui da Lagoinha namorava uma amiga dela na Barra. E aí ela fez a encomenda, né? Olha. Pediu o iFood e ele me entregou de moto lá na igreja. Ah, Foi bem muito assim, mas- legal. A história começou muito boa. Muito Tem boa. uns né? momentos bons assim que a gente fazia daqui pra Barra da Lagoa de moto. Sim. Então era carona, né? Botava o capacete, ia na cara e na coragem. Sim. E hoje eu agradeço, né? Esse amigo E se meu, for Davi. olhar, daqui da Barra da Lagoa dá alguns quilômetros, Dá, né? Henrique? eu sei bem, pastor, dá 27 quilômetros. 27 quilômetros. Longos quilômetros. Decorou. Longos quilômetros. Que eu já fiz de todas as formas possíveis. E depois desse olhar que a Carol teve aí, que ele se colocou à disposição e tal, como é que foi os caminhos para vocês conversar? A iniciativa partiu sua, partiu dele? Quem que foi assim que se interessou mais e quis conversar um com o outro? Como é que foi? O primeiro bate-papo? Como é que Como o Henrique falou, depois que a gente se encontrou, demorou um tempo depois que eu vi ele na igreja, né? De a gente se conhecer e falar. E quando esse casal de amigos começaram a namorar, a minha amiga falou, vou falar pro meu namorado trazer alguém pra te conhecer. Assim, não precisa. Assim, não, é lá da igreja tal. Assim, na igreja tal? Mas na igreja tal tem... Será que é? Eu assim, tá bom, então, pode trazer, né? Mas naquela expectativa de não muito coisa. Daí quando vê, o Davi trouxe, pra falar que é conhecido nosso aí. Depois, o Davi trouxe sim, pra sim. nós. Trouxe o Henrique pra te conhecer. Eu olhei o Henrique. É tu, meu Deus. O rapaz da identidade. Rapaz, Deus tem um projeto até em mostrar a identidade. Você já viu que ele não tinha dificuldade de se identificar, né? Exatamente. Não, já sabia o E daí, nome. nesse dia, a gente começou a conversar ali mesmo na igreja, trocamos telefones e começamos a falar. Na época era o tempo do SMS ainda, né? Não era o WhatsApp ainda. E a gente começou a trocar tanto ligação quanto SMS e começou daí uma amizade e depois foi evoluindo pro namoro. Que legal. E muito- demorou quanto tempo pra evoluir pra o namoro? Acho que levou mais ou menos uns 3 meses. Porque foi em 2011, final de 2011 para início de 2012. O Henrique ainda não tinha feito os 18 anos dele. Eu lembro que nesse meio tempo ele fez os 18. E o Henrique veio visitar, não foi no congresso nem de jovens, né? Foi no congresso de geração. Daí tudo A gente sempre andava às igrejas da ilha aqui, né? Eu e um primo meu, nunca em congresso de jovem. A gente sempre ia em congresso de oração, família, porque... criança. É indiferente, porque quando era de jovem era obrigação a gente estar. Então a gente tava com a mocidade toda. Mas eu e ele a gente saía muito. Então era sempre isso, congresso de irmã, congresso de adolescente, da família.
E as pessoas olhavam, cara, jovem visitando igreja em congresso de círculo de oração. A gente era assim, a gente andava em ilha Sim. de qualquer jeito. Ou era da oração, não era, né? Então a Tanto gente que hoje pensava, né? ela Se a é gente, realmente do círculo de oração. se a gente conhecer a mulher num congresso de círculo de oração, Sim. já é um bom sinal. Já é um já- termômetro ó, muito bom. É um conselho para os jovens. Claro. Vá conhecer a sua esposa no congresso de círculo de oração. Se não for lá, Exatamente. orar, ela não ora. Isso. Não, com certeza. Círculo de oração É essencial. é lugar de gente que tem que ser de Deus, né? Tem que ser de Deus. Para permanecer. E daí, então, depois de uns 3 meses, começaram a se conversar, fizeram uma amizade e tal, e o clima daí começou... Na verdade, pro- daí o clima, em vez de, né, começar a mudar e se encaminhar pra noivado, a gente acabou terminando. Olha aí, ó, tá vendo, gente? Ó, É que- tá vendo? É bom na você se inscrever nesse canal, porque assim, ó, começou que nem um foguete e acabou... Isso. Quando É. Mas e daí... A gente acabou por algumas situações que a gente entrou num acordo que esse não ia Não ia ter fim, prosseguir. né? Não ia prosseguir. Então a gente ficou durante 1 ano, realmente. Foram 1 ano que eu não vi nem sombra do Henrique. Uhum. E vou contar da minha parte, né? Aqui tem Então, 2 histórias. Eu não vi nem sombra do Henrique. Então, continuava indo nos pé na trilhas, continuava indo nos encontros de Não se jovens, conversavam mais a gente por não se falava nem por SMS. por nada. E nem nos encontros a gente se encontrava. Nem por acaso. Sim. Né? A gente não se evitava, mas também não se encontrava. E ficou durante 1 ano, realmente 1 ano, um pouquinho mais de 1 ano. E daí foi quando eu fiz um propósito com Deus. Eu falei assim, Senhor, eu não quero mais ficar saber de ficar namorando e tal. Eu quero namorar. Algo mais sólido. Isso, eu quero próximo namorado, eu quero namorar, quero noivar e quero casar. Vai ser pra vida. Não quero mais esse negócio de estar me aventurando nessa vida. Então eu quero que seja realmente. E aí eu comecei a descrever as características que eu queria, o que eu planejava como Começou um a falar pra Jesus, eu casamento, quero isso. assim. Tudo. E mal sabia ela que ela já tinha, né? Já tinha, só que não tava ali. Colocou Mas no descanso. ela já tinha provado o que Já, ela queria. já. Por isso, né? Por isso que ela tinha um padrão, porque ela já sabia o que ela queria. Isso, daí foi quando a gente se reencontrou novamente, depois desse 1 ano e pouco, era mais ou menos em abril de 2013, Isso. abril de 2013, que era perto do meu aniversário, que eu conversei com os amigos, a gente fazer uma festa, e o Henrique apareceu. Olha aí. Oportunista, né? Sempre oportunista. Sempre assim, né? Nas horas... Ele apareceu e daí a gente conversou ali rápido, trocamos o telefone novamente, porque daí já tinha mudado de telefone. Trocamos, não. Contrário. Um amigo meu Isso. pediu... Sempre tem um amigo. Eu sempre tenho amigos, né? Um dos motivos do nosso primeiro término ali foi que o meu amigo terminou com a namorada dele. Então eu perdi a carona pra Barra, então Pronto. acabou. Olha aí. Perdi a carona, perdi a namorada. Aí ficamos, né? Depois desse 1 ano, um outro amigo nosso, em comum, combinando a festa dela. Eu tava sentado aqui, e ele aqui, e a Carol atrás. Aí ele disse, não, vamos fazer a festa, passa o teu número. Aí quando ele disse, passa o teu número, eu puxei o celular e Opa! anotei o número dela. No mesmo dia já mandei mensagem, sim, agora estamos de volta. Olha E a aí. partir Você daí pegou era o número por tabela. Por tabela. Mas E a partir daí, todo dia, Todo às dia. 5 horas da manhã, eu recebia um bom dia. viu? Acorda Esse aí- cedo. Aí O negócio, ele o segredo teve é Isso aí acordar propósito, estava cedo. né? realmente com ganhar o muita coração fé de dela. cumprir um propósito. É porque, na verdade, dentro desse 1 ano que a gente ficou afastado, foi esse ano que a gente ia para todo tipo de congresso. Aham. Né? Eu e um primo meu. E a gente começava, a gente jovem, né? Com 18 para 19 anos, a gente andava muito. E claro, obviamente, menino, a gente conhecia muitas meninas ali na região. E chegou um certo ponto que esse primo disse assim, Henrique, vamos parar por aí, porque, né? Nossa fama não tá boa, Não. a tua principalmente. E acabamos por aí. Te conserta, te arruma. Aí eu disse, "Não, então tá, então vamos arrumar." Deu tempo de quase 1 mês, aí aconteceu o episódio, né? Da gente se encontrar de novo. Aí eu disse, não, agora é um sinal de Deus. Agora eu vou investir forte porque vale a pena. E aí foi onde a gente começou a conversar de novo. E se foi até esse 1 ano, acho que foi um período pra gente amadurecer bastante também espiritualmente. Sim. Porque a gente conversa, o Henrique... Então, desculpa a pergunta, mas vocês estavam com 17, 18 anos? Mas 18 com 19 18 para anos. 19. Ah, Isso. sim.
E foi um processo, porque nesse tempo também o Henrique, nesse um ano ele teve, né, eu tô falando da parte do Henrique, mas ele teve uns momentos que ele pediu prova com Deus, né? Deus, Sim, realmente tem um claro. propósito pra minha vida e tal. Uhum. E foi quando Deus falou com ele e ele firmou os pés. Acho que se Isso. fosse antes, a gente não teria, ou um casamento não teria dado certo, o namoro Sim. realmente teria acabado e não teria voltado, Aham. né? Mas aqui, esse um ano, acho que foi um ano de preparo, realmente. Foi um ano que realmente É. Deus estava trabalhando nos dois, então, né? Eu gosto de lembrar desse momento que a Carol falou, da prova, né? Eu tava numa vida dentro da igreja, porém um pouco bagunçada, Sim. né? Pelo fato de a nossa banda, ela tocava muito nas igrejas. Aham. E então, querendo ou não, a gente era avisado, Aham. né? Nós tocamos fora, tocamos em Criciúma, tocamos aqui na ilha, quase todas as igrejas. E eu vivia só para tocar, Sim. né? O meu compromisso com Deus naquele tempo Não era aquele compromisso. não existia, podemos dizer que não existia. Eu tinha promessa desde pequeno, Deus tinha falado fortemente comigo, com a minha mãe. Não, esse menino assim, assim, assim. E chegou um momento num culto que eu estava sentado do lado da minha mãe, e eu em pensamento eu disse: Senhor, se o Senhor tem alguma coisa para falar comigo, fala hoje, porque se não falar hoje eu tô saindo fora. E foi um momento de prova que eu fiz com Deus e em pensamento, né? E eu acabei de pensar, a mãe do meu lado começou a falar em língua estranha. Aí eu já tremi na base. Eu disse, não, Sim. Tem essa não proposta. quero, não usa a mãe. Eu disse, não usa a mãe, porque a mãe me conhece. Aham. Não usa. E aí a mãe continuou falando em línguas. E só que um obreiro no púlpito começou a interpretar. E ele disse assim, tô falando contigo e ainda quisesse escolher a boca do profeta. O momento que eu tenho para ti agora, e se tu sair, não tem mais. E ali foi o momento que eu calcei os pés no chão, né? Firme. Sim. Aí eu vi o que era realmente igreja, vi o que era o compromisso com Cristo. Sim. E dali para lá eu disse, não, agora eu vou investir, né, na pessoa certa, vou investir no ministério, vamos estudar, vamos fazer. E graças a Deus hoje Realmente a gente... você sentiu no coração que Deus tinha um propósito claro, nítido com você Isso. a partir desse dia que Isso, Deus falou. eu sempre soube que Deus tinha algo para mim. Sim. Só que o meu afastamento, mesmo dentro da igreja, né? É importante lembrar que eu não estava fora da igreja. Estava dentro da Eu não- igreja, mas longe de Deus. digamos Isso, assim. isso. Eu Como estava... perdido na casa do pai. Eu estava desse perdido jeito, dentro né? da casa do pai. Realmente eu estava perdido ali porque eu fazia as coisas para Deus. Eu tocava na banda, eu ia no culto, eu fazia tudo que um crente normal faz. Porém, o compromisso estava fora. Sim, E eu sabia do meu projeto, eu sabia o projeto que Deus tinha para mim. sim. E aí eu lembrei do projeto. Aí eu disse, Deus, se tu ainda tem esse projeto, fala comigo. E o Senhor falou fortemente ali comigo. Aí foi aonde eu disse, não, agora realmente eu vou cumprir o que Ele quer. E graças a Deus hoje, Deus abençoou bastante. A E gente depois desse ano, então, depois aonde Deus falou com os dois, preparou os dois, né? Deu aí mais maturidade, deu com claridade também no propósito. Aí os caminhos daí para quem foi o primeiro a, depois desse um ano, a falar, vamos, né? Quem foi o Foi o Nossa, meu Henrique. compromisso maior. Henrique? Foi Ele- o Henrique. Daí foi onde a gente começou a se reencontrar, as mensagens começaram a chegar às 5 da manhã e a gente começou a sair novamente junto com todo mundo, né? Nunca sozinhos, mas com todo mundo, nos eventos, nas vigílias, nos encontros de jovens. E foi quando eu cheguei para Henrique e falei para Henrique, eu não sei se é o momento ainda pra gente namorar. E ele começou a insistir, até que chegou um momento que ele tomou o primeiro passo. Quer falar? a gente, dentro desse um ano, né, que a gente se afastou, quando a gente voltou, eu voltei determinado. Disse, Sim. não, agora eu quero, né? Então vamos ficar sério, vamos fazer. E ela me deu muito gelo. Ela me deu muito gelo, muito gelo. Eu lembro que eu acordava às 5 da manhã, que eu treinava no centro. Então eu saía de casa às 5, 5 e meia e ia pro centro. Aí eu acordava, a primeira coisa, mandava mensagem para ela. E ela trabalhava pelo centro ali, sempre trabalhando ali. Então eu saía do clube onde eu treinava e ia encontrar ela. E aí eu ficava esperando 3, 4, 5 horas até ela ir embora para eu ir com ela.
E às vezes eu não ia para casa dela com ela. Eu só acompanhava ela pro terminal, do terminal ela embarcava no ônibus e eu vinha para casa. Eu passava a tarde toda, né, ali. E chegou um momento que eu disse, não, agora eu vou incentivar mais. Não vou mais atrás dela. Eu saía do clube e ia para Barra. Chegava na Barra, sentava lá com o meu sogro, com o Zacarias, para tomar café com ele. Passava a tarde toda conversando com ele, tomando café. E ela chegava na casa dela, tava eu sentado na mesa conversando com o pai dela. Nada de relacionamento, Sim, nada. Ela me odiando, como sempre, né? Não Sim. queria nem me ver pintado de ouro. E eu insistindo, assim, não, eu vou lá, conversava com o Zaca, né? E conversava com ele, tomava café e tchau, e ia embora, nem me despedia dela e ia embora, vinha pra casa. Tanto que eu chegava em casa, ele tava sentado na mesa com o pai, eu só dava oi e entrava pro meu quarto. E teve um dia que o pai, ele foi embora e o pai foi no quarto. Carol, vocês estão namorando? Eu assim, pai, não. A gente não tá. Ele pediu pra namorar comigo, por acaso? Assim, não Mas eu pediu. dei um corte nele. Ele tá bem. Daí, assim, ele pediu pra namorar contigo, por acaso? Assim, não pediu. Assim, então, ele é teu amigo, tá tomando café contigo. Não é meu namorado. Ele é só teu amigo. Aí, ó. Conquistei o sogro Mas ele primeiro. começou pelo caminho certo, né? Ele foi logo lá no sogrão, agradar o sogrão, Foi. e daí, depois ele dá o bote. E eu ia até perguntar, porque você já tinha comentado, né, que a amizade sua com seu sogro era muito linda, Muito assim. forte, E muito começou daí ou não? Já tinha uma boa amizade antes? A gente, na verdade, no primeiro momento que a gente teve nosso relacionamento, primeiro namoro, eu lembro que o Zaca era um cara muito sério. Sempre muito sério, muito fechado. Ria pouco, né, Tive na o frente prazer dos de outros, né? conhecer, O tive senhor o prazer- conheceu, teve o prazer de conheci. conhecer. E eu lembro que quando a gente estava ainda no namoro, teve um congresso em Canasvieiras. E a gente eu fui ali. E quando eu fui no congresso, eu sentei do lado da Carol. E o Zaca Meu Deus. tava no púlpito. E eu peguei assim, botei a mão na Carol assim, ele Pegou olhou na lá mão. de cima e fez uma cara e eu tirei a mão. Sempre, claro, né, respeitando ele, Sim. meu sogro e tal, futuro sogro, e eu parei, né? E ali eu peguei assim, cara, o cara realmente é um cara sério. E aí depois que a gente começou a se encontrar, e eu comecei a encontrar mais o Zaca, né? E a gente pegou uma amizade muito boa, muito boa. E depois que a gente começou a namorar, eu saía daqui, assim, 6 horas da manhã, ia pra Barra, pegava o Zaca, levava no hospital, fazia exame com ele, voltava, acompanhava ele, fazia comida pra ele. E eu sempre dando escola dominical pra ele. E era muito bom, é uma amizade Sim, muito boa. Sim. E, Carol, daí ao você ver a amizade dos dois, assim, aí te influenciou de certa forma ou não? Um pouco, porque eu também era muito amiga do meu pai. Tudo que eu precisava, eu corria pra ele, né? Principalmente em questão de perguntas da Bíblia, né? Tirar qualquer dúvida. E nessa época, eu e o pai, a gente meio que se aproximou mais. Por conta da doença, tudo. Então a gente acabou se aproximando mais. Então o pai vinha e perguntava, né? Como ele perguntou, é teu namorado? Não, pai, tem que pedir pra ti. Se não pedir pra ti, não é namorado. Tanto que eu tinha esse propósito, né? A gente, adolescente, a gente ficava assim, não vou contar namorico pro pai, né? Então, nesse momento, eu já tava assim, pai, o que o senhor acha? Então, era uma amizade que acabava influenciando. Daí eu olhei assim, o pai, né, com o Henrique, falei assim, vai ver que é, né? Só que eu guardava tudo pra mim, eu não falava nada pro Henrique, porque eu ainda tava de coração duro e falava pra Deus, será que realmente é? Será que é ou não é? E isso rolou mais ou menos uns 3 meses, né? Uns 3, porque foi em abril a gente começou realmente um relacionamento que o Henrique foi falar com o pai somente em julho. Em julho. Daí foi onde a gente realmente começou. E nesse período de 3 meses eu já tava assim, não sei se realmente eu tava na dúvida. Daí eu perguntei, se for realmente pra casar, ele vai pedir em namoro, em noivado e casamento, Tudo com bem o propósito certinho. de casar realmente, não somente pra namorar. Daí foi onde o Henrique chegou com a proposta. Aí foi o momento onde a minha mãe passou por uma cirurgia, né? E aí eu lembro que eu tava no Cepom com ela. Ela tinha acabado de sair da sala de cirurgia, nós entramos no quarto. E eu lembro que eu fui pra sacada do quarto e liguei pra Carol. Aí perguntando como é que tava. E ela chegou um momento de indignação, assim, tá, o que tu quer?
Por que tu tá me incomodando há tanto tempo? Tu tá assim, né? Perturbando, porque realmente era insistir. Eu insistia muito. Eu disse, o que tu quer? Aí eu disse pra ela, então, eu já falei pra ti o que eu quero. Eu quero namorar, noivar e casar contigo. Eu só tô dependendo Foi da claro, tua resposta. Claro, curto. Só tô aguardando esse sim. É, Sempre, ditado, eu sempre- curto e grosso. Eu sempre fui objetivo, né? No que eu vou falar, eu sempre objetivo. Só, eu quero Sim. isso, isso, isso. Porque eu sei que se eu ganhar algo fora daquilo, ok. Sim. Mas a pessoa, não sabia. Não, você sempre vai saber o que eu quero, porque eu vou falar o que eu quero. E aí eu falei pra ela assim, não, eu quero namorar, noivar e casar contigo. Aí ela assim, tá. Liga o telefone na cara. E aí ele desligou o Olha telefone só, na cara. Aí, ó. Aí, dia 27 de julho, a gente tava numa festa na casa de um amigo meu. E ela tava junto, né? Um amigo meu que ele sempre deu muita festa na casa dele e sempre tinha muita gente. Muita gente. A casa assim grande, tinha gente da Costeira, Canasvieiras, aqui da Lagoinha, Barra da Lagoa, Itacorubi. Sim. Todo mundo vinha. E aí eu, seguindo ela, ela assim, tá, o que tu quer? Eu já falei pra ti. Vou repetir. Quero namorar, noivar e casar contigo. E aí ela olhou pra mim, então tá. Aí começamos a namorar. Começaram a namorar. Até que, É. enfim, o coração cedeu. O Cedeu. coração da Carol. Enfim, Olha aí. disse sim. Meu Deus do céu. Não é fácil. Insistente. Você jovem, você moça, rapaz, tá vendo como é que é a história aí pra... tem todo um processo que é meio desafiador, né? Então, já manda aí pra alguém, inscreva no canal, porque é bênção de Deus. E se não tivesse propósito, né? Eu já teria desistido logo ali, né? Falei, ô menina Foi do bem coração do insistente, outro. ele foi perseverante, né? Foi perseverante. Foi perseverante mesmo, realmente. E daí, depois que a gente começou a namorar, acho que deu 3 meses de novo, a Carol, o Zaca, né, na verdade, junto com a Regina, como é que posso? Receberam uma oferta, né, uma proposta, um convite de pastorear e serem lá no Paraná, Francisco Beltrão. Não, União da Vitória. União da Vitória. Isso. União da Vitória. E aí, o projeto era se mudar para lá. E aí a Carol, né, como dependia da família Dependia ainda, da família. foi pro Paraná. Pronto. E aí nós se lascamos mais uma vez. Ei, mais um tema. Mas não rompeu o Mas namoro? isso vai, Rompeu. A tempo. gente ficou umas 2 semanas. A gente Umas 2 semanas. conversou, entrou num acordo e ficou assim, acho que não é pra ser de Deus e tal. Vamos dar um tempo pra ver o que acontece. E foi mais ou menos no espaço de 2 semanas. E nesse espaço de 2 semanas, eu ali e a líder de jovens lá de União da Vitória, ela começou a conversar sobre a questão do namoro e tal. E ela falou assim, Carol, Deus sempre une propósitos. Ela não une simplesmente 2 pessoas, está unindo propósito. E tu tem que parar e realmente ver se o teu relacionamento com o Henrique é um propósito ou não. Porque vocês deram um tempo, mas será que esse tempo realmente é de Deus? E daí eu comecei a pensar, tá, mas que propósito? Pra que Deus me chamou? Comecei aquelas questões tudo. Imagina, 19 anos na época, né? Até pensar, amadurecer bem. E daí eu comecei a ver o que Deus tinha chamado pra minha vida. E daí ela começou... A líder que nem conhecia o Henrique começou, tá, mas quais são as qualidades? Quais são os projetos dele diante de Deus? Quais são os projetos dele dentro da casa de Deus? O que ele pretende? O que Deus tem pra ele? E foi aí que na minha cabeça eu comecei a montar os propósitos As dele. perguntas dela já tinham respostas pra Já. você, porque você já conhecia ele. Exatamente. E daí eu comecei a falar assim, tá, e agora, né? Vou quebrar o meu coração, meu orgulho e vou mandar mensagem pra ele de novo, o que vai acontecer? Mas foi um silêncio de 2 semanas, que a gente não se falou nada e depois a gente retornou nesse... Aí teve um congresso em Canasvieiras, né? Canasvieiras aqui sempre junto ali, e eu tava tocando nesse congresso. A nossa banda tava tocando, e eu lembro que eu tava tocando ali um hino bem, bem comum que a gente tocava já, e quando a Carol aparece na porta. Ela veio do Paraná pra cá, eu não sabia. Foi um renovo. Eu não sabia que ela tava vindo, né? E eu tava tocando assim, e de repente eu olho pra porta e eu travo. Eu parei de tocar. E aí a jovem nossa que toca violão, que hoje é a nossa produtora, a Karina, ela tava tocando violão ali, ela olhou pra mim parada e ela começou...
Daí, cara, E eu realmente, eu congelei e eu olhei pra porta e eu olhei pra porta a Carol congelada também. Travada na Aí, porta. depois dali, a gente conversou, resolvemos reatar o namoro, né? Tá, E aí eu fui pro Paraná, fui atrás dela. Aham, Peguei, entrei na família dela numa van. Foi todo mundo, conheci a família Família toda. inteira. Fomos todo mundo pro Coisa Paraná boa. e fui lá, busquei ela. Aí sim, Depois- aí de é. lá pra cá, Só sem pra intervalo. frente, sem intervalo. Sem Lá. rompimento, Sem, sem nem. sem. Aí foi onde a gente realmente decidiu que nós queríamos casar, né? Já sabia, né, que o propósito era Sim. namorar, noivar e casar, mas foi onde a gente decidiu que realmente queria dar um passo a mais nesse momento. A gente não deixou o namoro rolar por muito tempo, né? Tanto foi 3 meses, Sim. nosso namoro realmente durou 2 anos, né? A gente primeiro esperou minha irmã mais nova casar, pra não atrapalhar os preparativos, que ela tava na fila, né? E depois a gente começou a nos preparar Se pro preparar casamento. pro casamento. Isso. Então vocês namorou 2 anos. 2 anos. É, 2 contando tudo, né? Do início até o casamento. Contando com esse tempo de esse pequeno intervalo Isso, aí. os pequenos, o grande não. Sim. É, contando os pequenos Os intervalos. pequenos, não 2 aquele anos. de 1 ano. É, não. Só esse pequeno. A gente casou em 2015. Aham. Então, Aí 2015 foi o grande dia daí. foi. Eu acho engraçado que eu tava aqui em casa, né? E a Carol tava aqui também. E eu disse pra minha mãe, assim, eu vou noivar. Aí a mãe, não, que não vai noivar, que é muito cedo. E eu tava com 20 anos. Eu tava com 20 anos na época. Ela assim, não, que noivar, não sei o quê, é muito cedo e tal, e não vai noivar. E a Carol no sofá apavorada, né? Não, e a minha família toda aqui na sala, e não, que não vai noivar. E a mãe foi no quarto, quando a mãe passou pra tomar banho no corredor, que ela entrou no banheiro, ela fechou a porta, abriu a porta. Eu dou o bolo. não vai casar, mas eu dou boa. Aí eu assim, não. perfeito. Foi... Aí nem a gente marcou, nós noivamos dia 21 de novembro de 2014. Muito bom, essa história é boa. E aí a Essa gente vida- ali organizou, fizemos um noivado, foi muito bom, foi muito bom. Eu tenho uma cunhada que ela falou assim, Carol, tu sabe por que que a André entrou no banho e mudou de ideia, Foi, aquele né? banho foi um banho esclarecedor. Daí eu- Nem né? chegou a tomar banho. Nem... Não. Nem deu Daí eu tempo. falei pra assim, eu não sei O que tinha naquele chuveiro, É, naquela eu água? falei, o que aconteceu? Daí ela falou Nossa. assim, não, porque teve um culto que Deus falou com ela. Pra ela não Ah. questionar com Deus. Ela não tinha Daí assim, lembrado. pronto, às então a vezes. gente já... Daí entrou no banho e lembrou. Lembrou. Ela quis questionar, Lembrou. ela lembrou, né? Olha só, muito bonita a história, muito bonita E os mesmo. É, propósitos de Deus, é assim, porque a tua ida também a gente não deixa de ver como propósito de Deus. Que lá a líder te ajudou a entender que realmente era Sim. o que Deus tinha pra Sim, vocês, né? É. Sim. É um Isso aí. propósito aí que foi. Foi... Se tinha alguma dúvida, foi É. sanada ali, né? E a partir daí a gente foi se encontrando, né? Se encaixando É. melhor, porque o relacionamento não é só É. ali mil maravilhas, né? A gente acaba... Não é só o love, E também não é romantismo. da noite pro dia, né? São anos que vai construindo. E dentro desse período de namoro, né, que a gente ficou de julho até o noivado, foi aquele período que eu tava muito, assim, lá na Barra, na casa do meu sogro e tal, e conhecendo bem a família, e graças a Deus a Carol sempre fala, tu te dá muito bem com a minha família. E realmente, eu entro na casa de qualquer um dos tios dela, entro lá, sento, tomo um café e brinco e saio, Sim. porque eu sempre fui muito, assim, né, muito dado em questão à Sim. família. Eu sempre gosto muito de estar com a família. E ali eu me acostumei, pô, a família muito querida, muito Sim. gente boa, e foi onde Deus mostrou pra mim realmente onde é que era o meu lugar. E ali foi o fim da Aham. E 2015, então, qual mês foi? março, Março, mês de março. Então vai fazer 8 anos. Fez 8 anos. Fez 9 9. anos. 9 Já anos. Fez estamos 9 9 É, anos e 2015, alguns 9 meses. anos. 9 anos. Tem um filho, Um filho. Miguelzinho. Miguel, de 1 ano e 6 meses. Então, realmente, aí dentro dos propósitos de Deus, né? Dentro do propósito. Dentro dos propósitos de Deus. Henrique, conta pra gente uma história engraçada de todo esse tempo aí, ou duas. Dependendo, até 3. Já contou aqui da Andréia, né? Do Esse foi muito bom. Essa foi Entrou muito como- boa. É, O banho lavou. o banho é uma história Olha, legal. ah, A história, assim, a gente tem histórias legais, né? aham. Que dentro do nosso relacionamento,
eu acho que a troca de cultura, por mais que a Carol seja, né, manezinha também, e a gente aqui também manezinho, mas a Carol sempre muito apavorada, porque a nossa família ela não conversa. A nossa família aqui ela berra. A nossa família ela grita. Grita. E a Carol, quando começou a vir, ela ficava assim, meu Deus. Esse povo fala tá baixo, brigando ou Deus. tá Não, conversando? gente, é porque eu sou em 4 irmãos, né? Sou eu e mais 3, eu sou mais novo. E aí tem meu pai e a minha mãe. E aí tinha minhas cunhadas todas. Né? Suas tias. Então, para você ter voz dentro de casa, você tem que falar alto. Tem que falar alto. E até hoje a gente fala muito alto, muito alto. E aí a Carol sempre apavorada. E lá na Barra, não. O Zaca, quando ia falar com você, era, não, assim, tal, devagarzinho. Uma mansidão. Muito manso no falar. E aí era muita coisa assim que a gente sempre nesse desencontro da questão da cultura. Foi pai só de meninas, né? Então, e ele pai só de menina, né? E a gente aqui só menino, lá só menina. Aí deu totalmente uma confusão, diferente. a mente diferente, a criação diferente. Porém, a família dos dois, a gente vê uma família estruturada, assim, né? Sim. Nenhum dos dois vieram de famílias Não, desestruturadas. sempre estruturada, então, foi mais fácil até de... Os dois nasceram na igreja, né? Dentro de uma base, dentro de uma cresceram. estrutura. Sim, o Henrique, filho de irmão do círculo de oração, né? Recebendo as profecias, profetizando sobre ele. E acho que é isso, né? A base é o mais importante. E só ressaltar aqui que em tudo nisso a gente achou um propósito, né? Hoje nós trabalhamos com jovens, né? Trabalhamos aí há 9 anos, casamos, o pastor na época nos colocou como líder de jovens. Por um período a gente pediu para se afastar, foi quando eu fiquei grávida. E depois a gente voltou, logo depois que o Miguelzinho nasceu, a gente voltou com jovens novamente. Estamos aí na frente novamente. E nós... Cada dia a gente começa a entender um pouco mais dos propósitos de Deus para nossa vida, mas a gente consegue ver. O Henrique tem um chamado da palavra, ele prega, ele, né, toca na banda e eu ajudo ele a crescer, a fazer os cursos, a levar em frente. E ele também me ajuda na questão dos estudos, para ministração, para levar para os jovens. Então, nós podemos ser uma dupla de pregadores. É isso aí, claro. Né? Mas é um propósito que tem nos feito crescer realmente, né? Não tá levando a gente para baixo, mas sim para mais perto de Deus, para cima, né? Acho que é isso. E um ajudando o outro a crescer e os dois um casamento juntos, realmente com propósito, né? Não foi um casamento que parou, tipo, casamos... Parou no tempo. Estamos aqui, vamos pra igreja e voltar. Não, a gente tá com propósito. Com propósito de servir a Cristo juntos e fazer outras pessoas. É muito bom isso aí. Um relacionamento construtivo e que se constrói cada dia mais, não deixando que as atividades, porque é importante separar isso, né? Não deixando que as atividades da igreja venha sugar o prazer de vocês estarem juntos. É importante isso, porque para não virar ativismo, porque o ativismo ele não é bom. Atividade sim, ativismo não. Mas vocês estão se construindo diariamente, tendo experiências de crescimento, de edificação, e que isso vai fazendo uma análise da vida de vocês. Daqui a um pouquinho o Miguelzinho já vai saber o certo, o errado, e eles vão copiar quem? A escolinha dentro de casa. Né? Vão olhar os pais, vão olhar a mãe, o que eles fazem, como se comportam, como vivem, como se relacionam, sem palavras nenhuma. Vocês estão ensinando o Miguelzinho. Mas ele é pequenininho. Engana-se cada um de nós quando a gente acha que criança é criança demais para aprender. A gente está dentro de um equívoco muito grande. Eu vejo isso pelos meus filhos. Então, é importante isso, essa vida de vocês se construindo cada dia mais e, claro, né, o propósito sim. Agora, para a gente ir caminhando para o final, Henrique, o que você e também a Carol pode falar para os jovens, para os adolescentes que nos assistem, o que vocês podem passar para eles de experiência, para que quando chegar a vez deles, eles possam fazer certo, pegando exemplos de pessoas que começaram certo, que estão hoje certo, dentro de realmente um propósito, que o casamento não pode e não é biblicamente um fardo,
que o mundo tenta desmistificar isso, tenta tirar essa natureza divina do casamento e essa construção maravilhosa do casamento e passar para o jovem realmente a alegria de um casamento segundo a vontade de Deus. Que vocês podem, fazendo um resumão aí, passar para eles. Bom, pastor, na questão do relacionamento, eu digo assim, né? Vamos falar sobre o meu relacionamento com a Carol. Tudo que eu tenho hoje em relação a bens, em relação a ministério, eu devo a ela. Sim, posso falar de olho fechado, sem medo de errar, né? Tudo que a gente adquiriu junto, e eu dou muito valor a isso, principalmente em ministério. Eu acho que o relacionamento hoje de um jovem ou de um adolescente, eu digo, adolescente tem que viver a adolescência, primeiro. Não tem que pensar em relacionamento. Né? Adolescente, ele tem que viver a adolescência dentro da igreja. Tem que construir a sua base. Isso, né? Isso. Porque é o seguinte, na adolescência você tem que planejar. Eu acho que a adolescência é uma fase de planejamento. Ah, Rick, planejamento do quê? Pensa o que você quer ser no futuro, pensa o que você vai ter no futuro, pensa a mulher que você quer, o esposo que você quer, para quando você começar a fase de conhecer pessoas para esse propósito, você tem uma mente já pronta, uma pessoa pronta, e aí a chance de você se decepcionar cai drasticamente, né? Eu acho que existe, mas ela é bem menor perto daquilo que você já construiu. Né? Exatamente, porque você vai com uma ideia de pessoa. Aí se você não achar essa pessoa e se envolver com outra, o erro é seu. Né? Você não pode culpar ninguém a não ser você mesmo, porque você idealizou alguém. E se você não achar essa pessoa e querer ir testando até encontrar, é impossível você dar certo. E é impossível não olhar os frutos também. Né? Exatamente. Que nem a Carol, ela falou aí, né? Que sim, você começou a ser amigo do pai dela. Exato. Isso. Se você foi amigo do pai dela, com certeza você é amigo da sua família, é amigo Sim, da sua mãe, sim. é amigo do seu pai, é amigo dos seus irmãos. Eu tenho uma amizade muito grande com meu pai, né? Eu digo que aqui nós somos em 4 irmãos, né? E cada um tem a sua área específica em amizade com meu pai, né? Vamos dar um exemplo. O meu irmão mais velho, ele é pescador. E o meu pai foi pescador há muito tempo. Trabalhou 20 e poucos anos embarcado. Aí o meu outro... Porém, nós 4 somos marinheiro, né? Nós 4 somos marinheiro. Aí o outro, segundo mais velho, ele é marinheiro, né? Só trabalha com marinharia. E ele trabalha transportando barco, né? Vem da Bahia, do Rio de Janeiro. E quando ele conversa com meu pai, ele diz, passei em tal lugar. O pai, passasse pela ilha tal, assim, 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 porque o meu pai conhece. Conhece. Aí o Jonathan, que é o outro mais velho, ele também é marinheiro. Só que ele já gosta da parte também a gente trabalha com farinha, com plantação, e ele é o cara que está dentro dessa área, né? Ajuda o pai na roça, a gente ajuda também. E eu já sou assim, eu sou marinheiro, só que eu também trabalho com pesca, a gente tem criação, então eu estou sempre envolvido. Todo mundo tem uma amizade com o pai. Então eu acho muito importante isso, a gente tá nesse vínculo. Como eu tinha uma amizade com o Zaca, como a Carol tem uma amizade muito forte com a mãe dela, então a gente pode ter esse convívio, assim, é muito importante. Eu acho que é o que a pessoa tem que procurar na outra, né? Um relacionamento com a família. Sim. Né? E não precisa entrar num relacionamento para começar a ver isso, né? Pode ser, sim. E a importância do namoro. Isso. Sim. Pode começar a avaliar a terra de longe, né? Se é da mesma congregação, pode olhar, fulano é assim, trata a mãe assim, conversa assim. Tá com dúvida? Vai conversar com a mãe, vai conversar com o pai, pergunta São como excelentes que é. sinais. Né? Sim, Exatamente. importante. Então, esperar de eu um acho profeta, não, é É. bom a gente... Eu acho que o Henrique foi falar com o pai pra realmente tirar essa conclusão. E aí, vamos... E a Carol, como é que é? Não sei, né? Não sei como tava as conversas dele. Depois das conversas, eu nunca fiquei sabendo o que acontecia nessas conversas. Mas, enfim, acho que são sinais de realmente, né? E essa pessoa, o adolescente, como o Henrique falou, pra mim não é idade de namoro. Mas o jovem que tá querendo namorar, eu acho que o principal objetivo... Qual é o objetivo do teu namoro? Né? Vai só pra namorar? Então não namora. Não, eu quero casar. Então vai orar e buscar a Deus uma pessoa certa pra realmente não se arrepender depois. Porque, infelizmente, pode acontecer de se arrepender. Porque nem tudo
da vontade de Deus, mas é da permissão de Deus. Então, por tanto insistir, Deus acaba permitindo. Sim. Mas as consequências são as nossas. Nós temos que assumir as nossas consequências. Mesmo porque, né, como diz aqui o nosso tema, todo sim, ele tem uma consequência. Isso, né? tem um propósito. Um sim errado vai gerar toda uma consequência ruim. Exatamente. E por isso a gente, né, É. a questão aí do relacionamento tem que ser um sim já com propósito realmente de casamento, de algo futuro, Isso. né, de algo que dê certo. Né? E eu escutei uma fala que um pastor comentando, falando assim que uma irmã procurou ele, pastor, mas eu já oro pelo meu marido há 20 e tantos anos para ele se libertar do álcool. Tá, mas quando tu se casou com ele? Ah, ele bebia. Então, foi uma escolha sua. Então, é um fardo que leva. Toma cuidado com o que Não tu vai foi fazer. Não insiste naquilo. Não foi uma surpresa Não. pra ela. Exatamente, não foi surpresa. Não aconteceu depois do casamento. E ela já sabia. Então, é bom analisar. Analisa antes do casamento. É isso que eu quero. E ver se tem possibilidade de mudar. Isso, de conversar com a pessoa. Será que isso pode mudar? Será que isso pode melhorar? Né? Então, a gente tem várias histórias que depois do casamento, depois não, antes do casamento, vamos conseguir moldando as coisas. E daí, sim, vamos casar. Porque a gente conseguiu se moldar num período de namoro, que se conheceu. Durante o casamento, sabe que vai ser uma coisa mais... Porque, às vezes, a pessoa, né, na sua ignorância, eu vou lá, eu vou me casar, depois eu mudo a pessoa, né? Isso nem sempre vai acontecer. Porque quando a gente diz sim, eu aceito me casar com você, então eu aceito você com seus defeitos. Sim. Né? É claro que depois a gente vai se moldando, vai chegando num denominador comum para que, né, a gente vai construindo a nossa família. Nunca vai ser perfeito. Porém, né, mas não adianta vai melhorar. casar com aquela ideia. Sim. Eu vou casar e depois eu vou transformar ele na pessoa que eu quero. Não. Né? Isso não existe. Isso daí é só em revista em quadrinhos, né? Ultimamente as revistas em quadrinhos também não tá dando. Eu digo assim, né? Eu casei com 21, né? A gente casou com 21 anos cada um. E dentro dessa idade, ainda é jovem, né? É Sim. jovem. Só que o que eu me via? Eu me via da seguinte forma. O que eu tenho para frente? Nada. Não tenho nada para frente. O que eu tenho para trás? Pouca coisa. Então, a partir de um relacionamento, você tem que pensar no que você vai construir. E graças a Deus, como eu falei, o meu ministério hoje só é o que é pelo meu casamento. Pela pessoa, pelo propósito que Deus alinhou entre eu e a Carol. E é sempre assim. E é sempre esse assim. pensamento seu, ele é extremamente bíblico, porque não existe ministério, raríssimas exceções, Sim. é claro, mas o ministério sem uma esposa não existe ministério. E eu gostei da sua fala que você disse que a Carol, se você é o que você é hoje, é por causa da Carol. E ela poderia até falar da mesma forma, Sim. né? Se ela é o que ela é hoje, uma mulher, mãe de família, uma bênção, ela é o que ela é por causa do marido. Sim. Porque um se completa. Sim. Né? E aí a gente fala assim, casamento não é pra gente ser feliz, é pra fazer o outro feliz. É um fato que Sim. quando você faz ela feliz, automaticamente Sim. é a reciprocidade que vai ser exercida. Você faz ela feliz, mesmo você estando triste, machucado e tal, e tal, e tal. Claro que não todo dia, mas um dia ou outro. Mas trabalhando para o investimento da vida dela, e quando você investe na vida dela, você está investindo em você mesmo, porque ela não vai deixar sem a retribuição. Sim. E é extremamente bíblico isso, né? E uma coisa que eu vejo que o acerto, né, que Deus coloca na vida da gente, que agora com o Miguel, eu chego em casa assim, eu vejo a Carol, o Miguel a gente evita dar tela para ele, então a gente dá muito livro, conversa bastante, e ele olha a Bíblia, ele tem a Bíblia dele, ele tem os livros dele, e tudo pela influência, né, da Carol, também, principalmente da Carol, porque eu chego em casa, ele dá paz do Senhor, né, 1 ano e meio ele dá paz do Senhor, tu pede para ele abençoar, ele coloca a mão na tua cabeça, ele te abençoa, você pergunta onde é que está o gigante, ele pega o livro de Davi, da história de Davi, ele te traz, por quê? Porque ela investe muito tempo, ela realmente, ela fica em casa com ele direto e investido muito tempo, aí eu paro, penso, não, realmente... É a mulher sábia que mulher você tem do lado. Sábia, a mulher sábia edifica. Edifica, e ela edifica muito, porque às vezes eu olho para ela, ela tá lendo, às vezes eu tô parado mexendo no celular, olho para ela tá lendo, fazendo devocional, aí assim,
Tá, vou ter que fazer o meu devocional também, vou ter que ler também, porque, né, a gente tem que andar junto. Então, se ela estuda, eu estudo, e momentos que a gente estuda junto, momento que cada um está estudando uma coisa, mas sempre no propósito. Ela é realmente uma auxiliadora, né? É assunto aqui, gente, para muito tempo. Mas não vão faltar oportunidade, né? Não vão faltar oportunidade de mais à frente aí a gente fazer mais bate-papo, trocar essas experiências importantes. E para você que acompanha, sempre aquela dica importante. Comente aí, você acha. Cada um tem uma história. Não é um Ctrl+C, Ctrl+V, a história de um é de uma forma, a história de outra é de outra, mas tudo tem que ser dentro de um propósito. Você jovem, adolescente, essa é a experiência de um casal, que consideramos um casal novo, mas que Deus uniu para um propósito, e a prioridade sempre é Deus. Quando Deus é a prioridade, dificilmente acontece equívocos. É possível? É possível que nós não saímos ainda dentro do universo humano, mas a estatística ela é bem menor, e se acontecer alguns equívocos, certamente Deus é o primeiro a alinhar, ajustar, a abençoar, não deixar que nenhum outro fique feridos, né? Quando há equívocos no namoro e tal. Muito bem, então vamos encerrar fazendo uma oração, e a gente vai pedir para os nossos convidados fazer oração. A gente agradece pela sua atenção, pelo carinho, e vamos orar para que Jesus venha abençoar agora no mês de junho, venha levantar aí mais casais de namorados na igreja. É muito bom, é um termômetro muito importante quando tem casais de namorados na igreja, noivos na igreja. Isso é para a igreja uma vitória nos dias que a gente está passando, onde o casamento, onde o namoro, aos olhos do mundo é banalizado, né? Não tem aquele valor institucionalmente falando divino, mas a gente está aqui para isso, para levar que nesse mês de junho é o mês dos namorados, mas não é namorar por namorar, é namorar dentro de um propósito, dentro de um plano, e ver vocês assim unidos, abençoados e vivendo diariamente, né? Grandes desafios, sim, mas as vitórias sempre virão até nós, né? Então, por favor, bondade, Henrique, pode agradecer a Deus? Oramos então. Senhor Deus e Pai, te damos graça por essa rica oportunidade, Senhor, de estar na tua presença, podendo compartilhar aquilo que o Senhor fez em nossas vidas, no nosso casamento, no nosso ministério, através, Senhor, de um propósito de dizer sim um para o outro. Mas também, Senhor, o mais importante é o propósito de dizer sim, Senhor, para aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Te dou graças por esse podcast, né, que estamos aqui fazendo, pela vida do nosso pastor, da nossa pastora. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, essa família, que venha abençoar esse projeto, e que possamos ser abençoados, Senhor, através daquilo que vamos assistir daqui para frente. Te damos graças em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, obrigado por ter pastor. aceitado o convite. Foi um prazer ouvir vocês. Foi um prazer, uma honra mesmo. História. Deus abençoe, fiquem na paz e na bênção do nosso Deus.